essa é uma das mais vistas e tem a ver com Pablo Marçal, ele que saiu derrotado do primeiro turno das eleições, mas tem aí pelo caminho muitos processos na justiça e começa a cair algum deles aqui. A justiça condenou a escola cristã de Pablo Marçal por concorrência desleal. Vamos trazer essa notícia aqui para você que está nos acompanhando ao vivo. Segundo aqui a reportagem do Rogério Gentili, a justiça condenou a PW Education, que é uma das empresas de Pablo Marçal, por concorrência desleal. A empresa, da qual Marçal é sócio desde 2021, é proprietária da escola Kingdom, que é um colégio cristão bilíngue em Goiânia, e lá em Goiás, e que afirma ter ensino estruturado na palavra de Deus. O nome Kingdom, no entanto, conforme a decisão judicial, pertence a uma outra empresa, o grupo KKS, dono da escola Kingdom School, que possui 2 unidades em Brasília e tem um registro da marca do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E segundo a juíza que tomou a decisão, disse ela, abre aspas, houve um uso abusivo da marca. Ela escreveu isso na sentença que proibiu a empresa de Pablo Marçal de usar o nome na sua escola. Disse ela na sua decisão, comete crime de concorrência desleal quem usa expressão ou sinal de propaganda alheios ou os limita de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. Além de proibir o uso da marca, a juíza determinou que a empresa de Marçal pague ao concorrente uma indenização de R$ 10.000 por danos morais, bem como uma outra reparação por danos materiais em valores a serem calculados com base na perícia. A empresa de Marçal, a PW Education, que em seu site diz planejar abrir outras 4 unidades, ainda pode recorrer da sentença. A empresa do Marçal se defendeu no processo, dizendo atuar no mercado desde 2007, sempre tendo Kingdom como o seu nome fantasia. Disse que a concorrente age de má fé e declarou que abriu um processo também pedindo o direito de precedência em relação ao uso da marca. Afirmou que a concessão da marca do outro grupo violou a lei de propriedade industrial e deverá ser declarada nula. A gente vê aí uma briga, né, de questões empresariais, né, Sakamoto? Mas é mais uma vez uma empresa no nome de Marçal envolvida aí numa questão judicial. Olha, se a eleição serviu para alguma coisa, Fabiola, com relação ao Marçal, foi para a gente jogar luz sobre a quantidade de rolos, né, de Pablo Marçal. Pablo Marçal é um roleiro, né? Tem um monte, ele se coloca como um empresário de sucesso, né? Mas a quantidade de vezes que a gente viu denúncias, né? Denúncias com substância mostrando rolos, mostrando esquisitices, mostrando falhas das empresas dele, mostrando falta de transparência, né? Mostra que, na verdade, os negócios de Pablo Marçal são um buraco negro. A gente não sabe, né? E isso jogou luz sobre ele. Talvez um dos objetivos que ele tenha tido ao iniciar todo esse processo eleitoral foi facilitar a venda de cursos, facilitar os seus negócios, mas ao mesmo tempo fez com que a polícia, o Ministério Público jogasse mais luz sobre esses negócios. Agora, independentemente de qualquer ação, de qualquer processo que ele responda na justiça por conta desses negócios, eu acredito que as ações que vão mais dar dor de cabeça contra aí para ele neste momento são as ações que podem levar à sua inelegibilidade, né? Principalmente por conta daquele golpe final que ele tentou dar na candidatura do Boulos, publicando um laudo falso 2 dias antes das eleições, dizendo que Boulos havia sido internado, estava sendo tratado por dependência de drogas e de cocaína. O laudo é falso, a assinatura é falsa. Descobriu-se, inclusive, que o médico, a clínica que emitiu o logo daquele laudo falso era de uma pessoa próxima a Marçal, né? Ele se justificou dizendo que basicamente que o ônus da prova é do Boulos, não dele, o que é um absurdo completo. E no final das contas é o seguinte, Fabíola, se por um acaso a Justiça Eleitoral não impor a ele uma pena de pelo menos 8 anos de inelegibilidade pelo que ele fez, não só por causa desse laudo falso, mas todo por aquele pacote de crimes realizados durante a campanha, vai passar uma mensagem muito clara que em 2026 vale tudo.
E você, hein, Josias, como é que você analisa essa condenação da escola de Pablo Marçal? Tem várias questões aí a serem analisadas, né? Claro que tem aí essa condenação e essa pena até, estão dizendo aqui, o Eduardo diz aqui, olha, 10 mil reais, o que que é isso, né? E vai recorrer, quer dizer, estão pegando no pé do Pablo Marçal, mas eu acho que é algo que precisa ser analisado, né? Os negócios de Pablo Marçal dizem sobre ele. E além disso, essa questão também da religião, da escola. Ele usou até essas questões relacionadas à escola que ele criou aqui na Sabatina, quando ele falou sobre educação e o que ele pretendia, né, caso fosse eleito, fazer na Escola Municipal de São Paulo. Isso traz aí algum recado aos brasileiros e aos eleitores, Josias? O Pablo Marçal se mostrou no processo eleitoral é, com uma face muito grotesca, não é, Fabiola? E a exposição rendeu a ele uma visibilidade que será muito boa para os negócios, e ele já está faturando com a exposição que teve na eleição. Agora, é, ele próprio dizia, na campanha ele se fez de idiota, porque imaginava que a idiotice atrairia votos, né? Obteve a adesão de muitos imbecis, né? E chegou a dividir ali a liderança com o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Por muito pouco ele não passou para o segundo turno, né? Aqui nós estamos falando de um processo que tem natureza mercantil. Ele tem uma escola em Goiânia, e uma escola de ensino religioso, e ele utilizou o nome de uma outra empresa. Isso, evidentemente, pela legislação, não é permitido. Você não pode utilizar uma marca que você não ajudou a construir para ganhar dinheiro com ela, né? O dono da marca reclamou e a justiça deu ganho de causa, condenando o Pablo Marçal a pagar uma indenização michuruca de 10 mil reais e ainda serão calculados os prejuízos, os danos materiais. Aí é possível que o Pablo Marçal seja condenado, certamente vai recorrer, mas será condenado em primeira instância a pagar uma importância um pouco maior que 10 mil reais. Mas seja quanto for, ele tem dinheiro para pagar essa indenização, essa já estipulada em 10 mil reais, e a outra que virá por danos morais, por danos materiais. E o que fica entendido, Fabiola, é que o Pablo Marçal é capaz de tudo para obter ou para alcançar os seus objetivos, seja objetivo material, então ele usa a marca dos outros, ele, quando jovem, participava de uma quadrilha que assaltava correntistas na internet e no processo eleitoral também ele fez o que julgou conveniente para obter votos, no vale tudo que ele introduziu na campanha eleitoral. Então isso diz muito sobre o personagem, né? E essa concorrência desleal se dá aqui numa questão mercantil, uma questão empresarial, mas ela ocorre também no âmbito das igrejas. Daí a reação virulenta também, eh, isso também ajuda a explicar a reação virulenta do pastor Silas Malafaia contra o Pablo Marçal, porque ele tem lá, entre os seus empreendimentos digitais, está lá um certo quartel-general do reino, eh, onde o Pablo Marçal divulga a sua teoria da prosperidade, a sua teologia da prosperidade, e ele faz às vezes de um pastor, né? E isso incomoda muito as igrejas. Ele, inclusive, a certa altura da sua existência, disse que não era necessário pagar dízimo para pastor, isso era bobagem. Então, ele tem uma pregação de cunho religioso e utiliza essa pregação nos seus negócios, nas suas empresas, nos seus arranjos digitais. Então, isso mostra quem é o personagem, Fabíola. Ele é capaz de tudo para atingir os seus objetivos. Quando desmascarado numa ou noutra ação judicial, ele paga, né? E ele tem muito dinheiro para pagar, né? Aqui, muito provavelmente, ele vai perder a causa, né? Porque, de fato, não se pode utilizar uma marca que você não construiu, né? Mas ele paga, muda o nome e continua os seus negócios. A essa altura, o negócio dele já teve a visibilidade que ele pretendia. Ele tem uma série de questões na justiça a serem enfrentadas, né, Sakamoto? E chama a atenção, inclusive, que quando ele saiu derrotado do primeiro turno,
Ele ali fez até foi uma ameaça, mas uma pressão, né, para que Bolsonaro, Tarcísio, Nunes pedissem perdão a ele. E isso não aconteceu. E ele segue sendo ignorado pela campanha de Nunes. Mas os eleitores de Marçal estão migrando majoritariamente para Nunes, né? Mesmo sem o apoio formal dele, né, Sakamoto? Uma parte, o Marçal, a gente tem que entender que ele tinha ficado com uma parte significativa dos votos do bolsonarismo, né, no primeiro turno já, né, até tinha mais voto de bolsonarista votando no Marçal do que no Nunes, que em tese tem apoio formal do Marçal, porque o bolsonarismo raiz, né, via no Marçal o seu próprio espelho, né? Então, o que acontece é que ele acabou atraindo esse pessoal. Só que esse pessoal, independentemente, ele não pertence a Marçal, da mesma forma que ele não pertence a Bolsonaro, né? Acho que essa eleição também mostrou isso, que a extrema-direita é um rebanho que foi cavalgado por Bolsonaro, que ouviu o berrante bolsonarista, que o bolsonarismo teve a competência, né, de organizar esse rebanho, dar um norte, dar uma razão para esse rebanho, né? E o Bolsonaro, o berrante do Bolsonaro, guiou esse rebanho durante um tempão, até que o berrante digital do Pablo Marçal se impôs, e esse rebanho, parte dele foi atrás do Marçal, esse rebanho foi atrás desse novo berrante, e isso assustou o bolsonarismo, que percebeu que essa extrema-direita não tem dono, ela pode ser cavalgada por um ou cavalgada por outro. Então o que acontece é que na hora que o Pablo Marçal vira carta fora do baralho na disputa municipal, é claro que esse pessoal vai votar na opção antipetista, que foi, no caso, Ricardo Nunes.